Alô, queridos amigos, companheiros de estudo, estamos aqui mais uma vez para estudar o livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver hoje, capítulo 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos a leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-los curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções. Vocês lembram que o Vicente e o André foram lá fazer um tratamento magnético para ter uma percepção melhor? É isso aqui que ele está falando. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, zonas espirituais onde haja bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa como quem estudava melhor meio de sintetizar. Por não perder tempo, acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro, como aqueles que nós vimos aí. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês, procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perseguição científica das células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com a expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades de percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em entender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra, cinzento escura, que se ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto de situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta na cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te. A ti te pertences a outra mulher.
Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no soalho, tombava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me pelo amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão? Ajuda-me para que possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se estivesse a maldade agravada a ouvir a expressão de virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio a marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver num carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto da via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio. Retirando-se apressadamente. Reconduzindo o pequeno carro vazio, seguiu. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, para que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada por seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencer um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Acuda-me, acuda-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelos crimes consumados, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida do meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhes conhecida o passado total? Ter-lhe-iam dado educação à infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos de sofrimento? Que laços a uniam a vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama tão doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã do que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamou bondoso. Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa nossa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Quer dizer, o que aconteceu? Ela assassinou o esposo, em seguida ela mesma morreu. E estava nessa condição, sabe lá há quantos séculos. Quando o André viu todo esse quadro e sentiu pena dela, essa sensação de fraternidade, de amor que o André irradiou a ela, serviu a ela como bálsamo, para que ela pudesse um dia sair dessa situação. Todos nós já erramos, todos nós já passamos por situações assim. Nós não somos bonzinhos. Sabe lá o que aconteceu na Idade Média, quando a gente vivia lá? Eu não faço ideia, mas coisa boa não é. Senão a gente não estaria aqui, não é verdade? Vamos continuar. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos e que não podem isentar-se de um instante para o outro. Quer dizer, essas pessoas ficavam tendo esse pesadelo por séculos e séculos seguidos. Isso já é tormento suficiente. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores.
E com expressivo olhar, acrescentou: voltemos para o centro. Devemos cooperar na oração. Capítulo difícil, né? Muito difícil. Vamos ver as observações. André e Vicente, ao observarem os adormecidos, ouviram os comentários do instrutor sobre os bons e os maus sonos. Os que tiveram uma vida reta e bondosa, mas por não conhecerem as possibilidades da vida além da vida, tinham um sono do descanso. Já os que tiveram comportamentos egoístas e maus tinham pesadelos, revivendo seus desatinos por séculos e séculos. André, experimentando as novas habilidades adquiridas, partiu para a jornada de aprendizado para poder ver o que se passava na mente de uma das mulheres que ali estava. Lição importante. Nessa condição mental, depois de nos transferirmos para o plano espiritual, será que tivemos durante a nossa vida? André acessou os registros dos fatos através da mulher. Em dado momento da descrição, ele diz: não esperei a máquina de ferro. Então, André não estava vivendo as memórias dela. Ele se transportou ao registro do fato. Se quisesse, poderia ter ficado na cena que a mulher não viu. Essa narrativa nos mostra possibilidades de acesso a fatos passados como um filme. Será? É uma conclusão, eu não tenho certeza. Vamos ver se algum de vocês opina a respeito. Algum de vocês leu alguma coisa que possa trazer para nós? 3. André, preferindo seguir a mulher no passado, descreve que ela, chegando à casa, foi surpreendida por seres sombrios. Mais adiante, ele se refere aos seres como sombras agressivas. Então, ela viu seres tão maus quanto ela, já desencarnados, que passaram a persegui-la também, dos quais ela não conseguiu fugir. Não sabemos como seguiram esses fatos. O texto não dá essa informação e nós não sabemos de que modo ela morreu. Aniceto interrompe André e diz que os pensamentos piedosos dele ajudaram a mulher que vivia os pesadelos. Mais uma vez aprendemos que os nossos pensamentos são sentimentos que podem chegar às pessoas, os bons e os maus. Portanto, vamos procurar sempre ter bons pensamentos a todas as pessoas. Precioso ensinamento: a dívida anda com os devedores. Tudo que fizermos nos acompanhará até que saldemos a conta com os nossos irmãos de jornada. Todos erramos e precisamos ajudar nesse caminho uns aos outros. Impressionante esse capítulo. Impressionante, impressionante. Tem muita coisa para comentar aqui, muita mesmo, muitos detalhes que podem ser ampliados. E eu gostaria que vocês também observassem alguma coisa e anotassem na área de comentários. Aproveito para solicitar a vocês que se inscrevam no canal e digam se gostaram ou não do conteúdo, porque esse tipo de atitude faz com que o canal seja visto por mais pessoas. E isso leva a essa possibilidade de aprendizado a outras pessoas. O canal não é monetizado, eu pessoalmente não ganho nada com isso, apenas o desejo de que mais pessoas tenham acesso. Um grande abraço, até o próximo encontro.